O evangelho de hoje é de São Marcos, o capítulo 12, os versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és a verdade, o verdadeiro, e que não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e repreendeu: Por que me perguntais, me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As autoridades, os fariseus, os doutores da lei, o pessoal que compreendia bem sobre a palavra, a Torá, nós percebemos que há um grande atrito entre eles e Jesus. Na verdade, eles não aceitam a pregação de Jesus. Eles não aceitam que Jesus é Deus, o Messias, o enviado. Porque para eles a questão da fé está mais ligada às leis e ao espetáculo. Repito, leis e espetáculo. As leis a ferro e fogo você tem que colocar em prática. Um moralismo bastante profundo. E o espetáculo para poder dar a eles a autoridade na sua pregação. Então, por isso, eles, diante da chegada de Jesus, sem nenhum espetáculo, eles querem destruí-lo para manter as suas pregações. Mas aqui no Evangelho de hoje, há uma terceira situação, a questão do Império Romano, a política, a economia, porque na verdade o desejo também de Israel, dos doutores da lei, era de um Messias político, que tivesse como missão expulsar os romanos, pois o Império Romano foi um império terrível, trágico, que destruiu a vida de muitos homens e mulheres. Além de tirar a vida, tirava também os seus bens, o tributo, as moedas, o imposto. Era de fato uma situação muito complicada. E então por isso a pergunta hoje tem a ver com relação à fé e à política. Devemos ou não pagar o imposto? Na verdade, qual fosse a resposta de Jesus, daria uma grande confusão. Mas Jesus então manifesta claramente, olhando para a moeda, aquilo que é civil, aquilo que faz parte do cotidiano, da política, da economia, a forma como a sociedade caminha, deve seguir-se. Se não estiver muito de acordo, trabalhar para melhorar, para o bem comum, como hoje falamos das políticas públicas, para o bem comum do povo. Mas aquilo que também é de Deus e da fé, não se deve mudar, mas deve continuar sempre vivenciando esta experiência do Deus da vida, o Deus que está sempre conosco. Também nos ajuda a compreender que quando vivemos profundamente a fé,
a comunhão com o Senhor, nós teremos política, economia, convivência, na família, ou seja, em todos os setores, mais humanização, pois o império desumanizava e Jesus, o reino messiânico, além da fé, da eternidade, também humaniza a vida, não só a vida eterna, mas a vida eterna começa no cotidiano, na ajuda, na vivência, na experiência onde todos tenham qualidade de vida. Por isso, então, é fundamental neste Evangelho compreendermos que para Jesus há uma harmonia. Aquilo que é de ajudar ao poder público, que faz parte dos impostos, e também a ajuda ao poder religioso, a ajudar no compromisso para que a religião possa ter continuidade. Não para muitos bens, para o enriquecimento na questão religiosa, mas para o bem de todos. Também na política, não é para o enriquecimento, mas para o trabalho comum de todos. A evangelização, o anúncio da Boa Nova, requer, de fato, a ajuda econômica, o dinheiro que vai para as missões, para os trabalhos, para a manutenção da igreja, dos funcionários, daqueles que de fato ajudam a igreja a caminhar. Por isso, então, é muito importante que a nossa contribuição seja para estes meios comuns, para a vida e para todos. Por isso, então, dai a Deus aquilo que é de Deus e a César o que é de César. Então, por isso, veja que todos compreendem que Jesus, de fato, vivencia em profunda comunhão para que todos sejam mais humanizados. Muita paz para você.